Fala galerinha, beleza? Vamos continuar o nosso tópico sobre físico-química. Isso mesmo, continuando falando sobre propriedades coligativas. Fica ligado nessa aula que é muito massa, velho. Então chama com a gente a vinheta, vai? Vinheta, vem. Vem. Vai. Beleza. Antes de mais nada, galera, já lembre-se aí de se inscrever no canal se você é novo e também de entrar nas nossas redes sociais, principalmente Instagram e também no Facebook. É só procurar por canal Química Simples e @Química Simples e compartilhe os vídeos com seus coleguinhas. Agora vamos para a aula, né? Isso mesmo, vamos para a aula, vamos lá. Então simbora. Galerinha, a gente já falou sobre as propriedades coligativas e você aprendeu que quando você adiciona soluto num solvente, um soluto não volátil, existem algumas propriedades desse solvente que vão se alterar dependendo da quantidade de soluto que é adicionado. Quanto mais soluto você adiciona no seu solvente, menor vai ser a pressão de vapor, maior vai ser a pressão osmótica, menor vai ser o seu ponto de congelamento e maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Então preste atenção nesse macetezinho aqui, ó. Mais soluto para você. Olha lá, viu? Aqui é só você pensar, quanto mais soluto é só inverter nas setinhas. Adicionou soluto, a pressão de vapor diminuiu, a pressão osmótica aumentou, ponto de congelamento diminuiu, ponto de ebulição aumentou. Retirou soluto, acontece o processo inverso. Então essas são as propriedades coligativas e os fatores e como elas alteram de acordo com a quantidade de soluto. Mas agora, uma coisa muito importante é saber o quanto isso altera, o quanto vai mudar a pressão de vapor. E aí a gente começa a entender os aspectos quantitativos das propriedades coligativas, que é a medida da quantidade da pressão de vapor que vai se alterar. É a medida do quanto vai mudar a temperatura de ebulição, certo? Para a gente fazer essa medida, nós vamos utilizar algumas formulazinhas. Preste atenção nessas fórmulas, ó. A variação da pressão do solvente dividido pela pressão do solvente inicial, a pressão do solvente puro, é igual a uma constante chamada de constante tonoscópia, já que aqui a gente está falando da tonometria, da mudança da pressão de vapor, vezes o W, que é chamado de molalidade, e vezes I, que é o chamado fator de Van 't Hoff, certo? Então, ó, olha aqui, o K é uma constante, o P2 é a pressão do solvente e o W é molalidade. Agora eu vou explicar cada uma dessas letrinhas melhor para você. Mas antes de explicar cada uma dessas letrinhas, vamos ver as outras fórmulas, porque elas também relacionam essas mesmas letrinhas, esses mesmos valores, certo? Olha aqui, se eu jogo na ebuliometria, que é a medida da variação da temperatura de ebulição, você tem a seguinte fórmula, olha lá. A variação da temperatura de ebulição do solvente é igual a constante ebulioscópica vezes W vezes I. A mesma formulazinha a gente utiliza para a temperatura de congelamento, ou seja, a temperatura de fusão, a temperatura de solidificação. A variação da temperatura de congelamento é igual a constante crioscópica vezes W vezes I. Lembrando que W é molalidade e I é o fator de Van 't Hoff. Beleza? Olha aqui, essas três fórmulas, elas são bem semelhantes. Tem até um macetezinho para a gente decorar ela. É só você falar assim, ó, kiwi, né? Lembra da palavrinha kiwi? Aquela frutinha. Então, KWI, KWI, KWI. Aqui você tem a variação da temperatura de congelamento, a variação da temperatura de ebulição e a variação da pressão do solvente sobre a pressão do solvente puro. Fique atento que aqui você tem sobre a pressão do solvente puro. Por último, para calcular a pressão osmótica, nós conhecemos lá nos gases o PV-NRT.
E aí essa pressão osmótica ela vai ser igual a molaridade, que é diferente de molaridade. A molaridade a gente já viu que é a concentração molar, que é quantos mols você tem por litro na solução, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, vezes aqui também o fator de Van Hoff. Você viu que em todas as formulazinhas aqui, nós temos o fator de Van Hoff. Mas o que é esse fator de Van Hoff? Vamos aprender aqui, ó, rapidinho. Para calcular o fator de Van Hoff, a gente joga numa formulazinha bonitinha aqui, ó. O fator de Van Hoff é igual a 1 mais alfa, que é o grau de ionização, vezes a quantidade de partículas liberadas por mol de substância que se dissolveu, de soluto que se dissolveu, menos 1. Beleza? Formulazinha aqui um pouquinho complicadinha de se lembrar, mas lembre-se dela aí. Vamos lá. Pensa aqui, ó, uma solução em que você vai adicionar glicose. Essa glicose inicialmente está sólida e você vai adicionar essa glicose em água. A glicose é um composto molecular. Nós falamos isso sobre ela lá na aula de ácidos e bases, lá na parte de geral. Essa glicose, quando eu adiciono em água, digamos que a sua dissolução seja 100%, que ela se dissolveu completamente, para cada 1 mol de glicose que você adiciona, você vai ter 1 mol de partículas dissolvidas. O que mudou é só que aqui você tinha a glicose sólida, as partículas de glicose elas estavam unidas, elas fazem ligações de hidrogênio entre elas. E aí, quando você adicionou em água, essas partículas de glicose se dissolveram na água, passaram a ser aquosas, mas continuaram sendo glicose. Não houve uma quebra de ligações ali dentro da molécula, ela continuou tendo a mesma quantidade de partículas dissolvidas na solução. Mas espera aí. Então, sendo assim, para cada mol de glicose que você adiciona, você tem 1 mol de partículas dissolvido. Esse 1 aí significa o quê? Quantidade de partículas por mol. Então pensa assim, ó. 1 mol disso libera 1 mol de partículas. Então o nosso Q, nesse caso, vai ser igual a 1. Considerando que a dissolução foi total, foi 100%, então vai ter aqui, ó, I é igual a 1 mais o alfa não é 100%? Quanto que dá 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 é 1, então nosso alfa é igual a 1. Isso vezes 1, que é a quantidade de partículas que foi liberado por mol, e agora menos 1 que vem da fórmula. 1 menos 1 é 0. 1 vezes 0 dá 0. Então, o I vai ser igual a apenas esse 1zinho aqui, ó. Esse é o fator de Van Hoff. Se a solução for uma solução molecular, em que uma molécula que você adiciona continua sendo 1 mol de moléculas, continua sendo uma moléculazinha, ela não se quebra, esse fator de Van Hoff, ele normalmente não vai influenciar nas nossas variações. Se o I for igual a 1, uma coisa multiplicada por 1 não influencia no valor aqui, ó, vai dar ela mesma. Então, quando a nossa solução ela é molecular, esse I não interfere na variação da temperatura de congelamento, na temperatura de ebulição, na pressão osmótica. Esse I não vai interferir. Porém, se a solução for iônica, aí você tem que ficar atento. Olha aqui, ó, o NaCl. Quando você adiciona NaCl em água, existe uma separação, uma dissociação dos íons que estão presentes aqui. E aí, essa dissociação dos íons tem formação de um íon Na+, e de um íon Cl-. Então, para cada partícula de NaCl que você dissolve, tem um total de 2 mols de partículas dispersos. Sendo assim, quando você for calcular o I, considerando o grau de ionização igual a 100%, esse I vai ser igual a 2.
Então tomem cuidado com um detalhe, isso é muito comum de ser cobrado nas provas de vestibulares. Bom, vestibulares mais criteriosos, vestibulares que têm uma provinha mais bem aprofundada no conteúdo de química. Bom, se você adiciona 1 mol de glicose, no total ele vai ter uma interferência de 1 mol de partículas dispersas na solução. Só que se você adiciona 1 mol de sal de cozinha, a dispersão dessas partículas, que é a dissociação delas, faz com que ele tenha uma variação nas propriedades coligativas maior. Se enquanto a glicose lá, para 1 mol de glicose, o nosso I era igual a 1, quando você adiciona 1 mol do NaCl, essa variação aqui vai ser igual a 2, e aí ele vai interferir, ele vai fazer com que a variação da temperatura de congelamento seja o dobro do que uma solução 1 mol de glicose. Então toma cuidado, toma cuidado. 1 mol de glicose gera uma variação, 1 mol de NaCl gera o dobro da variação, porque o NaCl, quando se dissolve em água, ele se quebra em 2 tipos de partículas, em 2 partículas. E o que interfere nas propriedades coligativas é exatamente o número de partículas que estão dispersas. Para encerrar aqui e você entender muito bem essas fórmulas e como aplicá-la, a última parte aqui é a molalidade. Molalidade ela é uma fórmula que expressa o número de mols do soluto, que é o que está disperso, dividido pela massa do solvente, que normalmente vai ser dado em quilogramas, certo? Essa é a forma de calcular molalidade. Beleza, galera? Agora, procure alguns exercícios para você conseguir aplicar essas fórmulas. Normalmente, nos vestibulares, cai somente a aplicação da fórmula. É só substituir o valor que ele te deu na fórmula e descobrir a variação da temperatura de congelamento e por aí vai. Beleza? Deu para entender? Então, pratique a aplicação dessa fórmula. E aí, galerinha? Curtiram essa aula? Uma aula solo do tio Soneca? Então, aguarde mais para novas aulinhas. Isso mesmo, galera. E se inscreva. se inscreva. Vai, se inscreve.